Saudos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Estou eu aqui mais uma vez, Ayrton dos Santos de Oliveira. Irmãos, no tema do vídeo de hoje, eu estarei falando sobre qual batalha nós realmente devemos travar. A vida foi um grande presente que Deus nos deu, uma grande forma representante do amor que Ele tem por nós. E como se não fosse o bastante, irmão, Ele ainda nos deu o direito de escolha, se nós queremos seguir por um caminho ou por outro, se queremos Ele em nossa vida ou não. Mas independente, irmão, sempre acontecerá algo após escolhermos, pois cada escolha tem uma consequência, consequências boas ou ruins. Por isso, irmão, nós passamos por adversidades que várias vezes necessitam que nós façamos escolhas. E algumas delas são batalhas, batalhas que nós podemos ou não travar. Aquele seu vizinho que todo dia está lhe incomodando, que você não sabe se deve chamar a igreja para fazer uma oração, falar tudo o que ele tem feito para você, para o pastor, dizendo: pastor, meu vizinho acaba de entrar aqui na igreja. Todo dia lá em casa ele fica gritando praticamente para a pessoa não dormir. Fica tocando música alta até o fim da noite. Irmão, certamente nossas preocupações no dia a dia não são poucas. Porém, nem toda batalha é sabiamente algo que nós devemos travar. Alguém que serve a Deus, irmão, sempre deve buscar pela paz e ser manso. Manso não no sentido de você apenas escutar e deixar que as coisas aconteçam. Não, manso no sentido, irmão, de você saber ser paciente, de ter amor no coração e nunca agir, irmão, por puro impulso ou raiva, pois esses não são sentimentos, irmãos, que resultam em algo bom. A ira, o ódio, o rancor, a inveja, tudo isso, irmão, sempre terá um resultado desastroso. Nunca será a solução. Por isso, nós sempre devemos nos apoiar em Deus nessas situações. E é sobre esse ponto, irmão, que eu quero falar com você hoje. Muitos cristãos hoje em dia pensam que qualquer batalha que eles lutem, Deus estará com eles. Irmão, isso não está totalmente errado, pois Deus sempre está vendo nós, vigiando e torcendo para que nós tomemos a sábia decisão de confiar nele e fazer o que ele nos ensinou. Porém, irmão, Deus ele não vai se meter nas decisões erradas que você tomar. Ele deixará você fazê-las. E durante as consequências e depois delas, ele ainda vai estar lá para você. Mas sempre tem um tempo limite. Então fique atento, irmão, pois qualquer hora pode chegar. Mas, irmão, voltando ao assunto, irmão, nem toda batalha Deus estará lá. Porque há aquelas batalhas, irmão, em que talvez você esteja entrando de forma errada. E como, por exemplo? Irmão, um dos exemplos que talvez você possa estar mais familiarizado, até mesmo para aqueles que não são cristãos, é o exemplo do rei Saul. Irmão, durante uma batalha importante, muito importante, Saul necessitava esperar o profeta Samuel para dar o início à batalha, pois foi esta a ordem que Samuel, em nome de Deus, repassou a Saul. E era o certo ele esperar, embora ele estivesse lá com a vantagem. Foi uma clara desobediência às ordens que Deus deu. E mais tarde, irmão, essa e mais outras coisas que ele fizeram resultaram nele perder tudo o que conseguiu e tudo o que Deus deu a ele. Simplesmente, irmão, porque ele quis iniciar aquela guerra, mesmo sabendo que não podia. Pois foi errado ele agir sem o consentimento de Deus. Deus disse não, mas mesmo assim ele foi.
E algumas vezes, irmão, isso pode sim acontecer na nossa vida. E você me pergunta como? Por exemplo, irmão, a sua prima, irmã, ou até mesmo alguém que senta ao seu lado na igreja, de repente começa a querer fazer mal a você, ou simplesmente se enganar, dizer que você não presta, falar coisas ruins de você, fofocar. Aí você sente aquela raiva e quer fazer alguma coisa. Aí você chega para o pastor e fala: Pastor, aquela mulher, ela tá provocando, eu não vou aguentar não. Olhe, eu não entro aqui mais se ela tiver, viu? Se ela tiver aqui, eu não entro mais. Aí o pastor vai e fala: se acalme, ore a Deus. E lembre-se, perdoar é necessário, não apenas para ela, mas para que você também não se encha de ódio e tenha paz interior e que tenha Deus em você. Aí a primeira coisa, irmão, funciona. Mas lembre-se, irmão, Jesus deixou uma clara palavra sobre entra por um ouvido e sai por outro. Aí quando ela chega em casa, ela ainda está com o que o pastor falou. Ainda está lá. Mas aí, no dia seguinte, a provocação continua e ela vai, irmão. E pronto. Dá um tapa, responde de volta. E, irmão, Deus deixou, Deus deixou claros ensinamentos de que se alguém lhe bate, ofereça também a outra face. Isso não quer dizer que você deva apanhar, irmão. Mas sim que você não deve procurar fazer o mal que os outros fazem a você. Pois não deve se retribuir mal com mal, mas sim bem com mal. Pois tacar fogo com mais fogo não resolverá a situação, apenas começará um incêndio ainda maior. E você se tornará tão inflamável quanto aquele que está querendo atear fogo em você. É por isso, irmão, que você sempre deve procurar uma postura que condiza, que seja condizente com a mensagem que os profetas e até mesmo o Senhor tenta passar para você. Pois aqueles ensinamentos, irmãos, não são simplesmente palavras jogadas ao vento. São algo que você deve levar para o interior. Nem toda batalha é sensata você pegar a espada e Deus está comigo. Não. Há vários casos, irmãos, na Bíblia mesmo, em que vários que se diziam crentes, se diziam estar com Deus, não estavam. Vários dos fariseus, eles diziam e reclamavam com outros, achando-se melhor, pois pensava que Deus estava com eles. Paulo, ele era alguém que matava, caçava e até mesmo fazia coisa pior com vários cristãos, porque ele achava que a missão dele era apoiada por Deus. Ele achava isso mesmo. Graças a Deus, depois ele foi convertido, se arrependeu de tudo o que fez. Ele pagou e foi redimido de seus pecados. O que Saulo fez na vida dele não foi certo. Mas isso mostra, irmão, que nem sempre, porque você acha que está com a voz da razão, você está certo. Deus, irmão, sempre vai buscar estar ao lado daqueles que querem fazer o bem. Mas não o bem que você acha que é justo, mas sim aquilo que Deus acha justo. Pois as decisões e julgamento do homem são falhas, e com a mesma medida que julgar, será julgado também. Irmão, se algum dia você for fazer um julgamento, julgue da forma mais certa possível. Sem qualquer parcialidade, tente ser justo. Porque se você julgar, irmão, com malícia, com malandragem, ou com qualquer tipo de coisa ruim que você jogue,
essa mesma medida será aplicável a você. Mas, irmão, Deus, irmão, Ele sempre quer o bem para todos nós. Mas, e sempre quer estar ao nosso lado. Mas se você, irmão, você ficava querendo em toda a batalha, querer lutar, querer contender, pensando que Deus está com você, não dará certo, irmão. Não dará certo. Você tem que saber, irmão, quando você realmente está fazendo isso por Deus ou está fazendo isso mesmo por você. Há batalhas na nossa vida que nós não devemos simplesmente sair para a luta, mas também devemos saber, irmão, quando recuar. Em uma batalha, irmão, não é simplesmente pegar todo o exército e marchar para a frente. Não. Isso não é o certo. Toda estratégia é traçada. E às vezes, recuar não é desistir. É você saber retornar, juntar forças e achar a melhor situação. Nem toda luta na sua vida tem que ser resolvida apenas com mais contenda e com mais batalha. Deus sempre será a solução. Então antes, irmão, de você ir contender com aquela sua irmã ou seu irmão que está lhe provocando, está lhe tirando o juízo, sempre busque, sempre pense: eu não sou Jesus, eu não sou Deus e nenhum dos profetas, mas, assim como aqueles que creem em Deus, eu sempre vou querer fazer o que Deus faz, o que Ele me pede para fazer. Ou seja, irmão, você não precisa ser Deus, você não precisa ser um profeta, você não precisa ser igual a Jesus. Você só precisa, irmão, só precisa ter fé, obediência e seguir a palavra de Deus, que isso sempre vai lhe levar para o bom caminho. Não no sentido que a sua vida sempre será paz e alegria, mas que no final dela você encontrará verdadeiramente a vida. Então, irmão, a mensagem que eu quero trazer hoje para você é que nem toda a guerra você deve entrar de cabeça. Sempre pense o que é o melhor a se fazer. E não pelos seus próprios pensamentos do que é certo, mas sim pelo que a Bíblia mesmo nos ensina. Porque se há algo certo, irmão, é o que Deus nos deixou para nos ensinar. Os ensinamentos que Ele nos deixou é o que realmente nós devemos pegar para o nosso dia a dia. E as pessoas podem até pensar: não, mas isso aí foi 300 mil anos atrás. Nada do que está ali se aplica aos dias de hoje, não. Hoje tem coisa pela internet, tem provocação pelo Zap Zap. Não, irmão. Não. O que a Bíblia nos ensina ali é levada até o juízo final. Pois aquilo ali, irmão, é algo para você apoiar a sua vida. Você pode até se perguntar: mas o que Deus quer que eu faça agora? Ele não está falando comigo, não me mandou uma resposta. Irmão, Deus está falando com você, mas você não quer escutar. Pior cego é aquele que não vê. E eu também posso me incluir nisso. Não só posso, como me incluo, irmão. Pois muitas vezes ninguém vai saber o que Deus está querendo falar, exceto a quem Ele está se dirigindo. Pois essa pessoa, irmão, muitas das vezes, ela diz: eu não sei como Deus quer falar comigo, mas ela sabe. Mas é que em seu pressentimento, ela acha que não sabe. Mas Deus está lá falando com ela, irmão. Não por palavras, mas em espírito. Basta você se atentar, irmão, para ouvir. Irmão,
Se há algo bom na nossa vida, que sem sombra de dúvidas nós incluirmos e que será benéfico, é Deus. Pois como em outros vídeos que aqui eu já falei, Deus é a solução para tudo, irmão. Ele não é algo fútil como o dinheiro que pode acabar. Não é algo sem precedentes como uma invenção da medicina. Não. Deus vai além de milagres e milagres milagres, profecias, revelações em sonhos. Deus é muito mais do que isso, irmão. Se você está pregado na imagem de que Deus precisa fazer milagre, precisa caminhar pelas águas, precisa me mandar uma revelação em sonho, pare com isso agora, irmão. Pois Deus é muito mais do que isso. Ele é tão maior do que isso, irmão, que não há palavras que nós possamos criar para definir o quão grandioso Deus é. Ele não é algo que nós possamos compreender, irmão. Ele está acima de tudo. Ele é Deus, mas nem por isso, irmão. Mesmo ele sendo tão grande, ele não deixa de te amar. Então, irmão, fique com esta mensagem nessa noite. Sempre busque fazer o que Deus espera de você. Siga tudo o que ele lhe passa. Você acha que ele não está lá, mas ele sempre vai estar lá se você assim desejar. Então, irmão, Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo.